Olá a todos, sou o professor Jonathan Novaes. Estou gravando aqui a palestra para o nosso evento de atividades científicas da CRO. Vou compartilhar aqui com vocês o meu trabalho. O título da minha palestra é Relação entre o ser humano e o espaço construído, entendendo o conforto térmico. Então, de acordo com vamos ver algumas definições sobre isso. Lamberts, em 2011, falou que o conforto térmico, tomado como uma sensação humana, situa-se no campo do subjetivo e depende de fatores físicos, fisiológicos e psicológicos. Fatores físicos depende da troca de calor que a gente vai ter entre o corpo e o meio. Então, o conforto térmico que a gente sente depende de como que a gente está recebendo ou transmitindo esse calor. Depende de fatores fisiológicos. Então, pessoas diferentes sentem calor de forma diferente. Então, a gente pode, por exemplo, ter uma maior sensibilidade ao frio entre homens e mulheres, entre pessoas mais gordinhas e mais magrinhas. Então, isso pode ocorrer. Então, é um fator fisiológico, depende do corpo da pessoa. E a gente tem também fatores psicológicos. Pessoas que normalmente vivem em ambientes mais frios, elas têm uma resistência maior ao frio por estar acostumado. Quem vive no calor tem uma resistência maior ao calor. Então, se a gente pega alguém que é do frio e ela vai morar numa cidade muito quente, a sensação de conforto dela vai ser diferente. Então, os estudos, né, de conforto térmico, eles vão analisar e estabelecer essas condições necessárias para a avaliação e concepção de um ambiente térmico adequado às atividades e ocupação humana, bem como estabelecer métodos e princípios para uma detalhada análise térmica de um ambiente. Então, em estudo de conforto térmico, a gente vai estudar essa relação das pessoas com o entorno para tentar melhorar, né, da melhor maneira possível aí, a sensação das pessoas. Então, vamos entender melhor como que é o ser humano. A gente é homeotérmico, ou seja, a nossa temperatura tem que permanecer ali mais ou menos próximo do 37. Então, se diminuir muito ou se aumentar muito, não é muito bom. Então, a gente pode, inclusive, vir à morte, né? Tanto na homeotermia, é, tanto dos dois jeitos, tanto para frio extremo, calor extremo. O nosso corpo, a gente muitas vezes é comparado como se fosse uma máquina térmica. Então, através do nosso metabolismo, a gente sempre está produzindo calor e trocando esse calor com o ambiente. Então, estima-se que apenas 20% da energia daquilo que a gente ingere, por exemplo, a gente gasta em trabalho, o restante a gente gasta em calor. Então, as trocas térmicas são as que mais consomem, né, da nossa energia. E aí nosso corpo acaba reagindo de maneiras diferentes, seja para o frio ou para o calor. Se for por frio, a gente tem o que a gente chama de vasoconstrição, ou seja, as nossas veias elas diminuem de tamanho. A gente tem arrepio, então o arrepio, devido ali você ter os fios de pelos, né, ficarem arrepiados, ele acaba dificultando a troca de calor, então isso ajuda a se manter aquecido. A gente tem o que chama de tiritar ou tremer, então você tremendo você também se aquece. E aumento da combustão interna, ou seja, nosso metabolismo ele consome mais a nossa energia. Por isso que quando está friozinho a gente sente mais fome. No calor é o contrário, a gente dilata as veias, então isso facilita a troca de calor carregado pelo sangue. A gente tem a exsudação, que é o suor, então o suor ele devido à sua evaporação, ele ajuda a facilitar a troca de calor, reduzindo a nossa temperatura corporal, e redução da combustão interna. Aqui é aquele contrário, né? Quando está calor, você fica meio preguiçoso, alguma coisa assim. Então aqui tem algumas ilustrações daquilo que a gente falou, tanto da vasoconstricção, do arrepio e do metabolismo. Algumas ilustrações para o calor, a vasodilatação, do suor, de reduzir o metabolismo, e também ele coloca alguns mecanismos instintivos, como procurar água, ou uma sombra, ou se ventilar.
Inclusive, existem equações que a gente pode calcular o balanço de energia trocado do corpo com o ambiente. Então, essa equação apresentada, ela pode, se você calculá-la, né, tem como você saber se está sobrando ou faltando energia no seu corpo, se você está adquirindo, ganhando energia ou perdendo. Uma pergunta que eu sempre gosto de fazer é por que a gente se cobre quando sente frio? Tem pessoas que falam que a gente se cobre para se aquecer. Mas assim, se aquecer, se você se cobrir gerasse aquecimento, então se a gente cobrir um frango cru, quer dizer que ele vai cozinhar? Não. Então a gente se cobre não para aquecer, mas para evitar a troca de calor com o meio, para atrapalhar essa troca de calor. Então quanto mais roupas, né, significa que a gente vai o quê? Vai segurar, né, vai reter mais o calor com a gente. Por isso que a gente tem uma unidade chamada CLO, que é uma unidade de medida de resistência térmica das roupas. Quanto mais roupa, mais CLO você tem. Então a gente tem tabelas, né, para cada tipo de roupa. Isso tem na ISO 7730. Então aqui na direita tem um exemplo. Se você usar camiseta, cueca, short, meia e sapato, você teria 0,38 clos de roupa. E isso influencia no seu conforto. Outra coisa também que influencia é a atividade que você está realizando. Que a gente chama de MET, essa atividade, né, que é essa taxa metabólica. Então, se você estiver reclinado, sentado, ou se você estiver caminhando, a gente tem essa mudança de metabolismo. E como que você vai sentir mais ou menos calor. Então, isso também é uma coisa que influencia no nosso conforto térmico. Fora as coisas do nosso corpo, a gente pode também mexer com as partes estruturais. Então, a gente pode escolher materiais que são mais isolantes térmicos, como painéis em EPS, ou telhados verdes, né, aquele telhado que tem vegetação, ou simplesmente a troca, né, de cor também já ajuda. Por exemplo, superfícies brancas, elas refletem mais. Então, um exemplo de um estudo que ele pintou de preto e de branco um telhado e aqui na direita as medições, né? Então, a gente vê que em preto está a temperatura da superfície preta, que atingiu aí próximo de 80 graus, por exemplo. E na superfície branca a gente vê que não passou de 50, então dá para ver que é nítido a diferença. Outra coisa também é fazer estudos em relação à posição do Sol e a orientação da edificação, para ver qual que é o horário de sombra, por exemplo, ou colocar os estudos dos fluxos de ar, para a gente entender para onde que o ar está entrando e para onde ele está saindo. O ar aquecido ele sobe, né? Então o ar mais resfriado ele desce e substitui, né, nessa posição. Posição de janelas e portas também influenciam nessa ventilação e também uso de elementos de proteção solar, como frises ou vegetação natural, né, como a sombra de árvores, também podem ser usadas aí como um elemento de conforto térmico. Então, obrigado. Retornando aqui, então, agradeço vocês por assistirem minha palestra e estou disponível aí para qualquer tipo de dúvida. Obrigado.